Que bom que você está aqui, Sâmia. Tudo bem? Tudo bom, Mauro, Rebeca? Obrigada pelo convite, obrigada pelo elogio também. E eu estava anotando aqui a dica do documentário para assistir no Netflix depois dos Guardiões. Eu estou assistindo, é muito impressionante, realmente. Muito impressionante, muito impressionante. Sâmia, pois é, hoje, pela Constituição, o Congresso Nacional tinha que voltar a funcionar, tinha que ter a sessão inaugural desse ano de 2024, mas a Constituição brasileira não anda com muito prestígio, né? Nem Arthur Lira, nem o Quem é Pacheco a Constituição brasileira perto de Arthur Lira, né, Mauro? Pois É um pouco assim que funciona. Aí começou, poxa, não, mas gente, está escrito. Você imagina, o presidente da República não vai tomar posse em 1º de janeiro, porque 1º de janeiro é feriado. Não, a Constituição manda. Aí ele simplesmente, é sexta-feira, vai ter o fim de semana, a gente começa na semana que vem. Sam, minha querida, qual o teu cenário para 2024 na Câmara dos Deputados e Deputadas? Vai ser uma volta muito conflituosa, sem dúvida, por dois aspectos. A extrema-direita bolsonarista, né, orgânica, ali organizada, já anunciou que vai fazer obstrução geral, porque tem a ver com questões extra-Câmara, né, o cerco mesmo que está se fechando em torno da família Bolsonaro. No final do ano passado, em que eles estavam também em obstrução total, era por conta da nomeação do Flávio Dino para o Supremo, que não tem nada a ver com, né, com o que a gente, na Câmara, inclusive, pode fazer, porque a criação do Dino também era no próprio Senado, mas, enfim, é isso, né, cenário político ruim, e por parte do Centrão, e aí sim é determinante, porque em maior número, e de alguma forma, por causa dos bolsonaristas, usam o mesmo argumento, de que o Lula vetou, se não me engano, 6 bilhões de reais do orçamento destinado para emendas de comissão, que basicamente, assim, né, falando em outros termos, é um dinheiro que os deputados têm acesso para fazer destinação para suas bases eleitorais, sem necessariamente passar por autorização ou liberação do governo, é como se fosse um orçamento dos próprios deputados, e isso em ano eleitoral, né, em que os caras vivem disso para se eleger e para eleger os seus prefeitos, e eu boto no plural porque em muitos lugares funciona assim, para mim, que sou do PSOL, não consigo imaginar o que significa ter os seus prefeitos, mas os caras são assim, até porque usam essa grana para seguir perpetuando, né, o seu próprio poder político. Então vai ser um cenário de tensão, assim, de dificuldade de qualquer coisa, de muita chantagem sobre o governo, como a gente costuma, né, já acompanhar. E do ponto de vista das pautas, tem muitas, mas algumas me chamam muita atenção, assim, que podem ser críticas dentro do próprio campo da esquerda, pelo menos para mim são muito delicadas, né. Uma é o tema do ensino médio, que ficou para março, uma possível aprovação de um novo projeto. E o problema é que o relatório que existe hoje na mesa da Câmara foi feito pelo Mendonça Filho, que foi o pai daquele ensino médio que a gente lutou tanto para que fosse revogado. E é logo em março, é muito rápido. Na prática, passa o carnaval e já vai para esse tema. E tem um segundo, que são possíveis ameaças, né, possibilidades de reforma administrativa, que não é aquela PEC 32 do Bolsonaro, ao que tudo indica, mas é alguma alteração no regime de trabalho, no modelo de contratação de servidores públicos, que pode causar um desgaste grande, né, porque a gente está falando, inclusive, de uma base que boa parte dela apoiou, votou no Lula, justamente pelo absurdo que foram os ataques do governo Bolsonaro e do neoliberalismo de maneira geral. Então, não vai ser uma volta tranquila, não, vai ter muita coisa, muito tema, muito confronto e pautas delicadas, assim. Eu queria te colocar uma questão que é o Lira, porque a aliança com o Centrão é central para a sustentação do governo Lula, mas o Lira está com a faca, né? Ou o primeiro-ministro, como eu chamo carinhosamente aqui, é isso mesmo, no pescoço do governo. Ontem ele ostensivamente faltou na posse do Lewandowski e, mais grave ainda, né, na abertura do ano do judiciário no STF. Estava toda a República, né, todo o comando institucional da República estava lá, menos o Lira. É o segmento do que ele já tinha feito naquele evento celebrativo da vitória contra o golpe do 8 de janeiro. Ele não veio também.
Mais grave que isso, né? Naquela vez ele deu a desculpa da doença do pai. Agora, ele estava em Brasília na quarta-feira. Teve uma negociação com o Rui Costa, exatamente por causa dessa questão que você falou, do veto do Lula aos 5,6 bilhões das emendas. Olha a ousadia dele. Sabe por que ele conversou com o Rui Costa? Porque ele se nega a conversar com o Padilha, que ele quer derrubar. E está dizendo que tem que botar alguém que não seja do PT para ser o ministro da articulação política. Ele estava com o Rui Costa, pegou o avião e foi para Paraíba, para um jantar na casa do famoso deputado Damião Feliciano, do União Brasil, para articular a campanha do Elmar Nascimento para a sucessão dele. Então, assim, ele está sinalizando que vem para o pau para cima do governo, né? Sim, e eu acho que ele está usando esse tema das emendas como uma questão gravíssima, porque daí são dois movimentos. Ele mostra o poder de fogo que ele tem para o governo e de possíveis sinalizações para os bolsonaristas, só para dar uma emparedada mesmo. E para os deputados, boa parte deles está só interessada em emenda mesmo. Ali o Mauro sabe bem, e Rebeca, todo mundo que acompanha, né, a Câmara, tem uma camada de deputados que atua, que articula, que faz, e tem todo um bolo de gente que está ali por conta das emendas, dos recursos. É isso que o baixo clero também tem esse aspecto, né, assim, que é um termo pejorativo, mas faz todo sentido, gente, essa é a verdade. Está ali por isso. Então ele está se vendendo para essa camada do tipo, eu vou salvar os recursos que vocês precisam para o estado de vocês. Então por que vocês vão votar num nome que não seja indicado por mim, que na verdade é ele, né, a extensão do trabalho político dele vai estar, provavelmente, no Elmar Nascimento, que é o deputado que ele quer costurar para novo presidente da Câmara. E aí vai ser um ano todo de ano passado já foi assim, mas ano eleitoral piora, né, é um ano de chantagem de agrado aos deputados, para que eles confiem, né, nesse projeto político tão, assim, incrível que ele vem construindo, com ironia, claramente. E o cenário muito... Eu brinco aqui que ser deputado federal hoje é ter uma empresa de médio porte para o Brasil, né? Porque você tem... Cada um pode dispor de 50 milhões em emendas, é mais do que o orçamento de 78% dos municípios, tem direito a 25 funcionários, tem verba de gabinete, e o objetivo desses médios empresários é preservar, né? É continuar, é sobreviver, ou seja, a coisa que o foco deles é se reeleger, porque quem quer abrir mão de uma média empresa com faturamento desse? Ninguém quer. E aí, esse é um risco também de 2024, né? A Rebeca vai querer conversar com você sobre 2024 falando de São Paulo, mas é um risco, porque com esse dinheiro que eles fazem jorrar, que eles jorram nas suas bases eleitorais, não é que eles vão eleger uma camada de vereadores e prefeitos para garantir a reeleição deles. O cenário para 2026 é muito complicado também, né? Pode uma ótima... ainda pior, né? Foi uma ótima analogia essa com o empresário, e eu só adicionaria, além de tudo que você disse, que é o próprio fundão, né, são 4, 5 bilhões de... Então, quem é profissional em política, nesse sentido, né, profissional em eleição, em manutenção do próprio poder, só não se reelege, só não elege o seu se não quiser, porque é muita grana envolvida, mas quase 80% dos municípios brasileiros não tem dinheiro que um deputado tem acesso. Se você for olhar para os ministérios, igualmente, os parlamentares têm mais recursos para manejar, né, claro, alguns precisam de negociação, mas tem um que eles chamam de emenda PIX, inclusive, né, que não precisa nem que a Casa Civil, que o governo autorize, vai direto. Mas o que é muito ministério, esses ministérios considerados, né, pelo establishment como secundários, são menores do que esse acesso de recurso que os parlamentares têm. Então, virou cada vez mais um negócio, por isso que a analogia cabe muito bem. Rebeca. Bom, Samia, deixa eu pegar esse gancho, então, que o Mauro levantou, para te perguntar como você tem visto desenrolar o cenário das eleições municipais, com recorte aqui de São Paulo, né? Você aqui de São Paulo teve uma atuação brilhante aqui também, a gente sempre acompanhou. E o que você está vendo, né? A gente tem o Ricardo Nunes se reelegendo, né? Tentando se reeleger, o Lula, que trouxe a Marta para serviço do Boulos, aí queria seu olhar também sobre isso, tem a Tabata, enfim, o Salles, que desistiu agora da candidatura. Como você tem visto esse cenário? Vou começar pela desistência do Salles, então, que eu acho que é um sinal de que, de fato, o Bolsonaro e o PL está empenhado na tentativa de reeleição
do Ricardo Nunes, e que, bom, talvez o Lula tenha razão no argumento de que vai ser um repeteco do cenário político, né, de Lula versus Bolsonaro, agora com Boulos e Ricardo Nunes, mas tem aspectos que são diferentes, né, porque o Brasil estava um caos, né, nas mãos do Bolsonaro, e ainda está muito no início para dizer que as coisas foram resolvidas, para falar a verdade, mas São Paulo tem o aspecto de que as pessoas se preocupam mais do que com polarização, com o buraco da rua, com o semáforo que não está funcionando, com o centro que está abandonado e a periferia ainda mais abandonada. Então, a polarização organiza a eleição, mas ela não responde a todos os desafios que a gente tem. E aí eu falo de Ricardo Nunes, que é um Maluf, assim, no sentido de que diariamente é uma obra que ele está inaugurando. Então é político clássico, tradicional, que não fez nada, não tem nenhuma marca relevante, e que agora está querendo entregar a obra, inaugurações, para ver se consegue isso, né, essa questão do cotidiano da população mudar um pouco, falar, não, de fato ele entregou uma obra aqui, acho que eu vou votar na reeleição. E eu estava conversando esses dias numa outra entrevista que eu estava dando, que eu tenho um pouco de receio do número de fake news, da enxurrada que vai rolar no grupo de Zap sobre a campanha do Boulos, assim, vão dizer já dizem horrores, de quem conhece ele minimamente sabe que ele não é nada daquilo, mas vão pintar, isso, a ideia do invasor de casas, para a gente é ridículo, a gente dá risada disso, mas as pessoas efetivamente, algumas acreditam, né, então a gente vai ter muito trabalho. Ao mesmo tempo, nunca teve um cenário, pelo menos nos últimos anos, tão favorável para que fosse possível a esquerda ganhar São Paulo. Por isso dá um frio na barriga, assim, é inevitável que o ano vão ter vários temas, mas vai ser muito permeado, né, pelo debate eleitoral. E virou já clichê, mas é verdade, essas eleições, elas são, de fato, muito importantes, porque elas pavimentam o caminho de 2026, né, não é à toa que o Lula e o próprio Bolsonaro viram nas eleições municipais de São Paulo esse tamanho de importância. Claro que o Bolsonaro está inelegível, mas tem Tarcísio, enfim, não vou ficar fazendo propaganda levantando o nome deles, eles que se virem para isso. Mas o jogo ainda está rolando, né? Então, estaremos lá na tarefa que for possível e necessário para eleger Boulos e Marta, né? Marta foi escolhida, para não fugir da pergunta, que é a mais espinhosa para o final, e eu digo mais espinhosa porque estamos aqui também num espaço nosso, com tranquilidade, para dizer, muita gente ficou desconfortável, né, com a volta dela, e eu acho natural, porque a gente sabe o que aconteceu na história do país nos últimos anos e onde ela esteve. Claro que no episódio muito importante da história do país, que foi a vitória contra o Bolsonaro, ela também esteve no lado correto. Mas é normal que a militância fique desconfortável e tenha uma desconfiança. Mas o que eu vejo é que se a política que está sendo, se a aposta política é a aposta da frente ampla e de tentar repetir o cenário de 2022 e de tentar sinalizar, ganhar votos na periferia, né, e de alguma forma sinalizar para uma elite de São Paulo, que é de onde a Marta vem, né, ela é filha do Jardim, ela mora ali no Jardim Paulista, enfim, ela é essa pessoa, aí você entende, né, a movimentação que está sendo criada. E assim, eu acho também que a eleição começou, entendeu? A gente tem que fazer críticas e fazer os balanços, mas na hora certa, assim, porque também eu entendo que qualquer coisinha vai ser usado contra a gente mesmo, sabe? Não, é isso, vamos virar a página, a campanha começou, o balanço a gente deixa para depois, né, nos espaços adequados também, entende? Assim. Faca nos dentes, vamos à luta. Porque é o seguinte, Samia, há uma parcela da esquerda, pequena, mas há, que acha que o Boulos já ganhou. O Boulos não ganhou. É isso, mano. Não vamos nos iludir. Essa eleição de São Paulo vai ser duríssima, porque todo mundo sabe que em São Paulo está se decidindo o destino da cidade, do estado e, sobretudo, o destino do Brasil. Não é à toa que o Lula, que de bobo não tem nada, falou: ó, eleição em São Paulo é ele contra eu. É a repetição do confronto presidencial. Né? Perfeitamente. Vai ser duríssima. Vai ser duríssima. Isso aí. Sami, olha só, um recado para você aqui, nossa audiência, né, se manifestando com a sua presença aqui. Lucrécia Soares diz:
Sâmia, sou apaixonada por você, muita admiração pela pessoa que você é e pelo seu trabalho. Deus abençoe sempre. Aqui a Margarete, né? Eu que sonhei com a Sâmia serviço de bolo. Ficou no sonho, né, Margarete? Gentileza, obrigada. Aqui também o Márcio, né? Falando linda, Sâmia. A Maiana, Sâmia, linda, bons ventos no seu retorno. Tem coraçãozinho aqui para você também. E aqui, ó, a Magali Leão, Sâmia ainda será nossa presidenta. Opa, tô nessa. Ô, na hora que abrir o comitê de campanha, avisa. Bom, significa que vai ter mudado bastante a conjuntura nacional para viabilizar uma pessoa como eu nesse espaço, mas vamos criar as condições não para isso, mas para mudar a conjuntura pelo menos, vamos mudar. Sâmia, vamos encerrando por aqui. Sei que a tua agenda é sempre muito apertada. A gente espera aqui que seja um ano de bastante alegria para você. Eu sei que tem um final de ano tão dolorido com a morte do seu irmão, né? Se recolheu, inclusive ficou recolhida praticamente 2 meses. Então, que esse seja um ano de renovação para você, né? Sua família toda, de bastante alegria. E estamos juntos, viu, com você. Mauro, Rebeca, todo mundo da equipe, obrigada demais pelo convite, estou sempre à disposição. Estou retomando aos poucos o trabalho e a cabeça também, não é simples, mas a gente precisa, né, seguir a vida, seguir as tarefas, também por ele que gostava tanto da minha atuação, então vamos seguir firmes e fortes. Obrigadão, boa sorte para vocês também nesse ano, muitos desafios, muitas coisas para cobrir, mas estaremos juntos. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo.